Graças a paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Essa aula é destinada aos alunos do nosso Instituto Bíblico do Presbitério do Alto Tietê, o nosso IBPAT. Mas se você caiu de paraquedas aqui, fique à vontade também, tem mais conteúdo de missiologia e vai ter algumas outras coisas aqui também, acredito, de aconselhamento. Eu estou usando esse espaço para centralizar algumas aulas que não puderam ser dadas presencialmente. Aliás, essa é uma aula que eu gostaria de ter dado presencialmente para vocês, pelo teor do conteúdo e para que a gente pudesse conversar um pouco mais, né? Mas infelizmente não foi possível, um dos meus alunos sabe bem por quê, por motivo de força maior, e eu não pude estar presente para dar essa aula para vocês. Mas eu acredito que vai ser proveitoso, inclusive é matéria de prova e a gente vai prorrogar o prazo da prova para que vocês não sejam prejudicados. O tema da aula de hoje, das aulas de hoje, aliás, é desafios contemporâneos e alguns temas da igreja atual, que isso fica para o próximo vídeo. Então vamos lá. O ponto de partida desta aula, meus irmãos, é uma afirmação bíblica histórica que é a seguinte: a Igreja de Jesus Cristo não pertence a nenhuma nação, cultura ou continente. Parece óbvio quando eu digo isso, mas quando nós estamos na nossa vida cotidiana como irmãos em Cristo, como igreja, como até mesmo na promoção de missões, nós não pensamos nisso. Nós não temos essa ideia porque vocês vão lembrar do que eu falei sobre alguns aspectos colonizadores em relação ao exercício missionário, e se a gente não trata disso, a gente vai sempre achar que a igreja, o evangelho, ele precisa formar uma igreja parecida com a cidade, o estado, o país do missionário enviado. E conforme o Novo Testamento anuncia em Apocalipse 5:9, 7:9, o povo de Deus ele é uma comunidade multinacional e multicultural, formada por pessoas de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação. E essa verdade ela pertence ao coração da eclesiologia reformada. Nós compreendemos que existe uma unanimidade de pensamento, que ela é, como eu posso dizer, ela é impulsionada ali nas palavras do apóstolo Paulo, como em 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 10, se eu não me engano, mas ela não é uniforme, a igreja ela não é uniforme. Quando você tem um olhar honesto em relação até mesmo às igrejas da Ásia Menor, que tem, ali recebem as cartas do Senhor Jesus através da vida do apóstolo João, enquanto ele está em Patmos, você percebe que são igrejas totalmente diferentes. Elas estão numa região mais próxima do que a gente costuma ver na na nossa missão transcultural, né? Então, a Igreja Reformada compreende isso, e essa compreensão ela tem implicações diretas na missão, na compreensão missiológica dos nossos dias. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente começar aqui numa introdução, a igreja ela é um fenômeno global. Então, a gente precisa compreender o estado atual do cristianismo global, esse é o objetivo da nossa aula, identificar as transformações demográficas da igreja mundial e os desafios e oportunidades missionários em cada região. Nós precisamos também desfazer um mito que ainda circula nos bancos de muitas igrejas, que o cristianismo é uma religião ocidental. E essa percepção, além dela estar historicamente equivocada, ela, nas estatísticas, ela se torna insustentável. O cristianismo ele nasceu no Oriente Médio, ele expandiu-se pela Ásia e pela África e só posteriormente tornou-se predominante no Ocidente. Hoje, a realidade aponta para uma reversão histórica e de grande relevância para a missiologia. Eu quero tratar disso com vocês apresentando essa estatística. São estatísticas do cristianismo global. Aqui nós temos um cenário quantitativo do cristianismo mundial e veja como é impressionante, né? Na primeira coluna nós temos as tradições cristãs, na coluna central nós temos um número aproximado e por último temos a observação. Então, quando nós falamos de católicos romanos, e de maneira estatística são enquadrados, obviamente, no cristianismo, nós temos aproximadamente 1,2 bilhões de pessoas, é o maior grupo cristão único, né? Mesmo que tenha alguma diferença dentro das suas práticas em diferentes lugares, mas a Igreja Católica ainda tem essa pecha de ter um nome só, para ser mais específico. Quando nós falamos dos protestantes, nós falamos de nós, por exemplo,
Nós somos aproximadamente em 500 milhões e nós temos diversas denominações, né? Não, nós temos batistas, presbiterianos, metodistas, enfim. Quando nós falamos de igrejas independentes, nós temos 360 milhões. Maiormente não são ocidentais. E quando nós falamos de ortodoxos, nós falamos de 280 milhões. Isso tem grande força ali no leste europeu. E quando nós falamos de anglicanos, nós falamos de 90 milhões, vendo que também há um crescimento no sul global. O total de cristãos no mundo ultrapassa 2,3 bilhões de pessoas, é um terço da população mundial. E a taxa anual de crescimento da igreja cristã é de 1,3%, é ligeiramente inferior à do Islã, que é 1,8%. Mas é suficiente para manter o cristianismo como a maior religião do mundo na previsibilidade que pode se olhar para o horizonte e ver ainda a maior religião do mundo. E aí nós vamos para esse nosso terceiro ponto aqui dessa aula, que é uma grande virada, o deslocamento para o sul e para o leste. A mudança mais significativa da geografia do cristianismo no século XX e XXI é o deslocamento dramático do centro gravitacional da igreja do norte e ocidente para o sul e leste, né? Isso se você está olhando aí um mapa nessa maneira como eu estou tentando passar para vocês aqui. Esse fenômeno, aliás, é descrito por estudiosos como Philip Jenkins, Mark Noll, Andrew Walls, como algo que tem profundas implicações teológicas e na missão. Eu quero citar alguns nomes, e, aliás, as próximas 2 aulas terão muitas citações de alguns cientistas da religião e da missão. Philip Jenkins, por exemplo, professor americano de História da Igreja, da religião, aliás, ele diz que nós estamos vivendo maiores momentos de transformação na história da religião no mundo. Ao longo do século passado, o centro de gravidade do mundo cristão deslocou-se inexoravelmente em direção ao sul, para a África, para a Ásia e para a América Latina. Quando nós olhamos a opinião, por exemplo, do Andrew Walls, ele, que é um historiador britânico de missões, ele sintetizou esse fenômeno com muita clareza. Ele diz que o futuro do cristianismo global será determinado pelo que acontece na África, na Ásia e na América Latina, não mais pela Europa ou América do Norte, né? Isso é muito real. Quando ele disse isso, ele estava fazendo projeções para que em 2025 a África e a América Latina seriam responsáveis pela metade de todos os cristãos do mundo. Eu não tenho esse dado agora para dizer que isso bate, já é uma realidade, mas aponta bastante. Tanto que quando você olha, por exemplo, para um movimento do evangelicalismo americano, você vai ver que a igreja nativa americana ela está minguando, mas quando você fala de igrejas americanas com força maior, eles são afrodescendentes e são latino-americanos. São igrejas formadas por esses grupos, né? Quais são as características dessas igrejas do sul global? São teologicamente mais conservadoras em crença e prática, mas também elas são mais abertas a manifestações sobrenaturais, curas, profecias, visões. A adoração delas é marcada por elementos da cultura local, então tem sempre esse objetivo de contextualização na liturgia. Tem uma maior presença entre os pobres e em contexto de perseguição também. Já visto o que tem acontecido com a igreja no México, que continua crescendo, mesmo o México sendo um país onde há perseguição. Eu não tenho aqui também dado para vocês, mas vocês podem procurar no site da Missão Portas Abertas, vocês vão ver que o México ele tem uma cara cristianizada, mas há perseguição aos cristãos evangélicos. E tem uma crescente consciência e envolvimento missionário. E agora eu quero falar para vocês, a gente vai começar a falar um pouco sobre algumas dessas regiões, né? A igreja na África subsaariana. A transformação do cristianismo africano é uma das histórias mais extraordinárias da história da igreja. Em 1900, os cristãos representavam menos de 10% da população da África subsaariana. Hoje, esse número ultrapassa 60%, quase meio bilhão de pessoas.
E aí a gente precisa olhar um pouco para as igrejas nativas africanas, né? O fenômeno mais característico do cristianismo africano é o surgimento dessas igrejas nativas. Existem hoje cerca de 10.000 dessas igrejas e mais de um terço dos cristãos africanos pertence a alguma delas, né? Elas surgiram como uma reação ao cristianismo ocidentalizado, importado pelos missionários coloniais, e tem essa busca de expressar a fé cristã em formas, aliás, culturais africanas. Dean Gilliland classifica as igrejas nativas africanas em 4 categorias: evangélico-pentecostais, que elas mantêm uma conexão com a teologia ocidental, mas buscam africanizá-la; os nativo-pentecostais, que são mais comprometidos com a africanização integral, valorizam a revelação direta; os nativo-revelacionais, ou seja, a revelação direta ela pode ter mais autoridade do que a Bíblia, a liturgia, e ela é muito ritualística; e tem os novos crentistas, agora eu preciso ver se é essa a expressão mesmo que eu estou querendo utilizar aqui. Nativos sincréticas. É isso mesmo. Eu estou fazendo essa correção porque quando eu vou gravar para vocês, a minha cara ela fica em cima da tabela, então eu não consigo ver o que eu escrevi. Eles apropriam-se tanto da religião tradicional que a sua alegação cristã é questionável. Então tem muita mistura de religião nativa, religiões de matriz africana. Na verdade, não é religião de matriz africana, que elas são religiões brasileiras, né? Mas são igrejas onde você tem histórias, por exemplo, eu conheço missionários que já me contaram isso. Tem pessoas que vão na igreja evangélica de manhã e à noite vão se consultar com o xamã da comunidade, ou viajam quilômetros para poder encontrar um curandeiro. São pastores, muitas vezes, que são curandeiros, ou seja, eles estão ali na igreja, mas quando eles querem realizar alguma cura, eles precisam de algum ritual ou andam com algum tipo de amuleto. Isso é bem comum em algumas regiões ali na África. Essa classificação ela revela a tensão estrutural da contextualização. De um lado, a gente tem o perigo da irrelevância, ou seja, o evangelho sem forma cultural, e do outro, o perigo do sincretismo, onde a forma cultural ela substitui o evangelho. Quais são outros desafios da igreja africana? Pobreza estrutural, né? Epidemia de AIDS, instabilidade política. Em diversas nações ali na África, essas mudanças, por exemplo, de governantes, presença de grupos extremistas como Boko Haram, impedem o crescimento da igreja. A gente tem um desejo de grupos extremistas e também de extremistas islâmicos de abraçarem mais o continente africano, porque eles estão mais concentrados no norte, mas aí para que eles possam alcançar ali o sul africano, eles utilizam também de outros recursos, como a presença de uma quadrilha, máfia, não sei explicar o nome desse grupo, são os pastores Fulani, que eles não são apenas pastores de cabras, por exemplo, eles são saqueadores, eles destroem aldeias, principalmente se forem de cristãos, e trabalham também para que o islamismo ele possa alcançar mais terreno ali na África, enquanto a parte sul já é mais cristianizada. Há uma necessidade urgente de formação teológica de qualidade, então você tem em diversos locais, eu também tenho amigos que já passaram por isso, onde você tem uma figura de um pastor, e se esse pastor ele tem mais conhecimento, ele acaba tendo que cuidar de diversos pastores em outras aldeias. E quando eu falo conhecimento, eu não estou falando que ele tem um curso teológico, é que talvez ele tenha lido um pouco mais a Bíblia. Basta isso acontecer. Um amigo meu que foi missionário em Moçambique, ele ficou cuidando de pastores em diversos locais, né? Mesmo sem uma formação teológica robusta, na época, hoje ele já tem, ele teve que fazer esse trabalho. E aí,
como tem que voltar para o Brasil, tinha em alguns momentos, ficava essa lacuna. O reverendo Jair de Almeida, um dos meus professores do seminário, ele também faz esse trabalho de pregar o evangelho e de fazer formação de novos pastores, às vezes até debaixo de uma árvore para dar aula. E também tem um risco de nominalismo decorrente do crescimento rápido, né? Quando a gente fala disso, a gente está falando de pessoas que simplesmente se dizem evangélicos, cristãos, mas que na verdade não são, porque o crescimento rápido impede com que essas pessoas sejam discipuladas com qualidade e, e possam testemunhar da graça do Senhor com mais verdade e consistência e perseverança e fidelidade. Então, esses são os desafios da igreja africana, mas tem outros que eu quero apontar. Por exemplo, tem uma fragmentação, 15 mil denominações, muitas vezes por conflitos étnicos. Povos também não foram alcançados, mesmo em nações majoritariamente cristãs, e há uma tensão crescente com o Islã, especialmente na África Ocidental e Oriental. A respeito disso, o Andrew Walls, historiador britânico de missões, ele diz: os africanos estão bem cientes de um mundo espiritual que há muito tem sido reprimido no Ocidente por uma cosmovisão do iluminismo. A teologia africana pode despertar o Ocidente para o mundo da Bíblia. Enquanto a gente aqui no Ocidente acaba racionalizando tudo e sendo até descrentes a respeito da realidade espiritual, na África eles têm experimentado isso. Eu encorajo vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o período em que o reverendo Ronaldo Lidório, um dos nossos missionários e pastores da IPB, esteve trabalhando em uma tribo ali na África, e ele pode contar para vocês sobre coisas que aconteceram lá. E não é o único relato, a gente tem diversos relatos que falam sobre a presença mesmo e a ação de demônios, de feitiçaria na vida de pessoas. Vou contar mais uma história para vocês. Um amigo meu conta que, quer dizer, esse casal de amigos que esteve em Moçambique conta de um amigo missionário deles que contou, que relatou em um determinado momento, estavam junto com outros missionários orando, um círculo de oração assim, quando passou um bruxo e caiu bem no meio do círculo de oração deles. Esse fica assim: mas isso é possível? Como pode, meus irmãos? Isso é possível. Isso é possível. O que não é possível é que a gente haja com um ceticismo tão grande que não veja a necessidade que essa região continua tendo da presença do Senhor e da pregação do Evangelho. Tem muito missionário que está indo para a África? Tem, mas ainda é pouco. É um continente. Nós estamos falando de uma nação, estamos falando de um continente. Vamos falar um pouco agora sobre a igreja na Ásia. A Ásia é o continente mais populoso da Terra, é o lar de cerca de 55% da população mundial. No entanto, apenas pouco mais de 8% dos asiáticos são cristãos e mais de 85% da população não é evangelizada. Então, a tarefa missionária inacabada é aqui mais evidente do que qualquer outro lugar. Quais são as boas notícias em relação à igreja na Ásia? China, por exemplo, tem 4,5 milhões em 1949 para possivelmente 100 milhões de cristãos hoje. Tem esse aumento, né? Na Coreia do Sul, temos as maiores congregações do mundo, maior enviadora também missionária não ocidental. Nós temos missionários da Coreia do Sul sendo enviados para o Brasil. Isso é bom? Isso é ruim? Fica a respeito do pensamento de vocês, mas isso aponta para alguma coisa. Nas Filipinas, 90% das Filipinas é cristã, com mais de 3 mil missionários enviados. E há um crescimento notável na Índia, no Nepal, no Irã, em Bangladesh, no Camboja e no Vietnã. E sim, países onde há necessidade estrutural, onde há necessidade de alcance e de trabalhos também que ajudem a nação em si, né? Diante de pobreza e situações de miséria, como em Bangladesh, por exemplo. Em Bangladesh, para vocês terem uma noção, uma mulher ela é menos valiosa do que um cachorro.
em algumas regiões em Bangladesh, se uma mulher estiver grávida e sentada no transporte público, ela tem que dar lugar para um homem, para você ver a desvalorização. Mas o evangelho cresce de maneira exponencial através da vida delas. Quais são os desafios da igreja na Ásia? 75% dos grupos étnicos não alcançados do mundo vivem na Ásia. Tem um pluralismo religioso intenso, 1,1 bilhão de muçulmanos, 950 milhões de hindus, 920 milhões de budistas, sem contar as outras variações de hinduísmo ou de budismo que se manifestam ali também em algumas regiões. A perseguição ela é muito forte por regimes totalitários, como na Coreia do Norte, na China, em Myanmar. E há uma crise de urbanização. 7 das 10 maiores cidades do mundo estão na Ásia. A missão na Ásia ela exige uma teologia contextual robusta, capaz de dialogar com o hinduísmo e o budismo e o islã sem comprometer a exclusividade de Cristo. Quando eu falo dialogar, eu não estou falando de ecumenismo, eu estou falando de capacidade de entender religiões que dominam tanto a cultura para poder a partir dali, criar os pontos de contato e trazer para o cristianismo, como foi tema das nossas aulas anteriores, né? E também necessita de uma eclesiologia, ou seja, de uma igreja que incorpore modelos de conversão comunitária e não apenas individual, que entenda que o trabalho um a um ele é importante, mas também tenha essa eficácia de comunidade mesmo, para se conquistar comunidades, né? Vamos falar um pouco sobre a igreja na América Latina. Ela apresenta um quadro complexo, marcado pela interação entre catolicismo romano e evangelicalismo, além de uma influência muito grande da teologia da libertação e das comunidades eclesiais de base. Vamos lá. Catolicismo latino-americano. Embora mais de 75% da população se identifique como católica, menos de 15% frequenta a igreja regularmente. Mas, pastor, nós estamos falando de igrejas evangélicas. Gostaríamos de falar só delas, mas não é possível quando a gente fala de presença do cristianismo na América Latina. A teologia da libertação, que surgiu nos anos 60, ela representou uma tentativa de resposta à pobreza estrutural da região, o que compreender, isso, qual que era a proposta? Era compreender a salvação em termos de libertação da opressão econômica, política e social. Por que isso é importante para nós? Porque ela ainda vai ter resultados, ela ainda vai ter voz agora em uma outra teologia, que é a teologia da missão integral, que eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente, se eu já não expliquei em uma outra aula. Suas contribuições hermenêuticas sobre textos de justiça, tanto em Êxodo quanto nos profetas e em Lucas, elas são inegáveis e, de fato, existe uma aplicação da justiça do Senhor em relação aos mais necessitados. Só que a dependência do marxismo como ferramenta de análise social é o maior ponto de tensão e de prejuízo e ainda é permanente e até hoje a gente precisa combater isso com a nossa ortodoxia reformada. Em 1940, falando um pouco sobre evangelicalismo e pentecostalismo, cerca de 1 milhão de evangélicos viviam na América Latina. Hoje esse número ele ultrapassa 90 milhões, cerca de 17% da população. Desse total, aproximadamente 75% são pentecostais. Samuel Escobar ele sintetizou isso com muito amor. Ele diz que a teologia da libertação optou pelos pobres, mas os pobres optaram pelo pentecostalismo. Isso é muito interessante, muito interessante. E a gente precisa também aproveitar e ver que o pentecostalismo ele é predominantemente um fenômeno urbano e popular. Você não tem o pentecostalismo tão forte no interior, nos interiores. Há uma presença, mas ela não é tão forte. Contudo, em centros urbanos, e principalmente onde a periferia ela tem uma dimensão maior, tanto geográfica quanto demográfica, o pentecostalismo ele é maior, maior. Pense no seu bairro, se você vive tanto no centro quanto se você viver na periferia da sua cidade. Pense quantas igrejas pentecostais tem ao seu redor, quantas igrejas tradicionais tem ao seu redor, quantas igrejas católicas tem ao seu redor.
É só você dar uma olhada, por exemplo, também no fenômeno que acontece no Brás. No Brás você tem o templo lá de Salomão, na verdade é o templo de Herodes, né? O templo de Herodes lá da Universal. Quando você atravessa a rua, você tem na mesma calçada, aliás, na mesma calçada você vai ter uma outra igreja universal. Quando você atravessa a rua, no cruzamento, no outro lado da esquina, você tem a Assembleia de Deus do Brás. E ao lado você tem uma igreja pequenininha que é a Igreja Católica. Qual que é o impacto positivo? Há uma renovação familiar, há um engajamento político crescente e há mais missão entre os pobres. Qual que é o desafio? O evangelho da prosperidade, o discipulado superficial, o nominalismo e divisões. É só você dar uma olhada em dois materiais aqui que não são cristãos, mas que eu recomendo muito que vocês vejam. Um é o livro da... Eu vou tentar lembrar aqui o nome. Aliás, eu vou tentar pegar aqui para vocês. Um é uma leitura e outro é um documentário. A leitura que eu quero indicar para vocês, caso vocês tenham mais interesse em saber como esse fenômeno do evangelicalismo aqui na América Latina, América do Sul, América Latina, ele é forte, mas principalmente no recorte brasileiro, é esse livro aqui, chama-se O Púlpito, da Ana Virginia Balucier, aliás, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos. Ele narra, no recorte brasileiro, narra como o pentecostalismo foi ficando maior e como o evangelho da prosperidade também tornou o pentecostalismo e o neopentecostalismo, mais especificamente, uma força, né, no Brasil. E um outro material, um documentário também no recorte brasileiro, é o Brasil, o Apocalipse dos Trópicos, da Petra Costa, eu acho que esse é o nome da diretora. Ambos são progressistas, eu acho que esse aqui um pouco menos, ela tenta ser mais neutro possível, apesar de não existir neutralidade no jornalismo, mas ela tem uma visão mais honesta em relação aos evangélicos, porque ela é enviada para pesquisar o fenômeno da conversa sobre o aborto ali em 2018, ali por 2018, e ela acaba fazendo uma pesquisa intensa e entregando para a sociedade secular que desconhece o fenômeno dos cristãos evangélicos no país, ela entrega uma leitura honesta a respeito de quem nós somos, que apesar de termos essa pecha de cristãos evangélicos, nós somos diversos, de tradições diferentes, ela explica principalmente essa tomada de poder no contexto político. A Petra Costa, ela é filha de esquerdistas, ela é uma petista nata, dá para você saber disso em outro documentário dela que se chama Democracia em Vertigem. Então, todos os dois estão no Netflix. Eu faço um monte de propaganda aqui. Mas é interessante você ver a perspectiva de uma outra pessoa a respeito do evangelicalismo. E para ela entender o fenômeno bolsonarista, ela acabou tendo que adentrar nesse mundo e ela vai dando alguns apontamentos também de como de como houve esse crescimento dos evangélicos no Brasil nos últimos anos, tá? Mais uma vez, são de viés progressista, todos os dois documentários. Os dois documentários que eu citei aqui, o livro ele é mais tranquilo de você ler, é que eu sou curioso para saber o que o mundo pensa a respeito dos cristãos, né? Para mim, me ajuda a fazer uma leitura fora da bolha, né? Que a gente se vê pregando o evangelho, fazendo, crescendo, mas como é que o mundo nos vê? Isso para mim, particularmente, é algo importante. Se vocês quiserem, depois me peçam, eu mando para vocês as indicações, tá? E outro desafio também que o evangelicalismo e o pentecostalismo brasileiro tem, aliás, na América do Sul tem, é a necessidade urgente de pastores bem formados teologicamente. Quando você tem uma igreja que cresce muito assim, de maneira exponencial, rápida, aliás, a crítica que se faz às igrejas presbiterianas, a gente já conversou sobre isso em aula também, que as igrejas reformadas demoram muito mais para crescer, isso é verdade, para poder expandir, ser plantada, mas a questão é que a gente investe na formação dos nossos pastores, dos nossos líderes, para plantar uma igreja, enquanto o fenômeno do evangelicalismo pentecostal e neopentecostal na América do Sul e também na África vai plantando assim para dar e vender, e aí não tem
fundamentação teológica, não têm uma formação adequada, são pastores que não vão conseguir muitas vezes dar continuidade ao trabalho por falta de consistência teológica, por falta de perseverança também, enfim, e até mesmo de uma denominação ou de um colegiado pastoral que possa dar para ele algum tipo de anuência para continuar o trabalho, né, em regiões difíceis, como são as regiões periféricas, rurais, e no caso, por exemplo, da nossa grande América do Sul, em regiões montanhosas, por exemplo. Na Colômbia é um grande desafio, que é a igreja que permanece no meio das montanhas, mas que necessita é, de líderes bem formados, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre o Oriente Médio, o Pacífico e o leste europeu. Oriente Médio e Norte da África. É o berço do cristianismo. Aliás, tem sido muito interessante que hoje as pessoas elas compreendem que o cristianismo é uma religião de background, aliás, de histórico africano, e isso é muitas vezes mais poderoso do que se imagina. Recentemente voltou a viralizar um recorte do Roda Viva da TV Cultura, que você deve ter visto, em que eu acho que é uma socióloga, eu não tenho certeza, mas é uma representante feminista e também de religiões de matrizes africanas. Ela pergunta para uma autora famosa mundialmente por seus escritos feministas da Nigéria, a Chimamanda, pergunta sobre ela pergunta sobre qual a importância de se voltar para as religiões de matriz africana, dessa tradição, para a construção de uma nova sociedade. Ela faz algumas menções, né, sobre algumas influências religiosas que ela segue, enfim, no que a Chimamanda ela fala que ela usa uma expressão em inglês, mas que na minha tradução aqui ela vai ficar meio tacanha, né? Ela fala assim que de maneira esmagadora a presença pentecostal na África ela é real. Então, ela não nega assim, né? O recorte é esse, né? E aí é o recorte para viralizar mesmo. Mas quando você assiste a entrevista completa, né, você percebe que ela não está negando que exista uma presença e é um resgate de uma ancestralidade religiosa ali no contexto africano, mas fica nítido no entendimento dela, inclusive por ela também vir de um contexto católico, que a presença do cristianismo na África ela é esmagadora. E qual que é a importância disso? Para Chimamanda, a ideia não é combater o cristianismo ocidental na África, mas africanizar o cristianismo. Essa é a ideia dela. Dentro também dessa perspectiva feminista, progressista e tudo mais. Mas, enfim, continua sendo dos grandes desafios da missão cristã, né? De quase 100% cristão antes da expansão islâmica, a região tem hoje apenas 5% de cristãos, ali a região do Oriente Médio da África. Cerca de 18 milhões de pessoas e 330 milhões de muçulmanos. A missão aqui ela é melhor compreendida nos termos de presença e testemunho. Fiéis, aliás, aliás, a missão aqui é melhor compreendida em termos de presença e testemunho, fiéis, que permanecem e testemunham em meio à hostilidade. Eu já devo ter contado para vocês algumas histórias dos missionários da Frontiers, né, que tem esse foco na missão aos povos muçulmanos, e de fato o trabalho deles é a longo prazo, é de permanência, é de fidelidade, mesmo com pouca gente, não há uma prospecção de desenvolvimento de mega igrejas, é uma igreja que ela começa na vizinhança, criando amizades, primeiro tendo contato com pessoas que chamam de relacionamentos, tendo conversas abertas espiritualmente, para daí criar relacionamentos, desses relacionamentos, pequenos grupos, desses pequenos grupos igrejas, e dessas igrejas
comunidades que vão se multiplicar e vai começar tudo de novo. Esse tem sido o trabalho da Frontiers, por exemplo. Quando nós falamos do Pacífico, as ilhas do Pacífico têm hoje cerca de 90% de sua população identificada como cristã. Contudo, a evangelização colonial superficial gerou um cristianismo nominal, vulnerável à globalização. Então, o modelo de conversão comunal, em que muitas famílias e tribos inteiras decidem juntas, é um dado cultural importante à missiologia nessa região. Quando nós falamos do leste europeu, a igreja no leste europeu passou por 3 fases distintas em apenas um século: cristandade estabelecida, perseguição comunista severa e liberdade pós-comunista. O renascimento da igreja ortodoxa nessa região também é muito real, mas é frequentemente marcado pelo perigo da sinfonia, que é uma fusão entre a identidade nacional e a identidade religiosa, que levou, em muitos casos extremos, a uma cumplicidade com limpezas étnicas, como na Sérvia dos anos 90. Vamos falar agora um pouco sobre o Ocidente, sobre o declínio e sobre vitalidade. A igreja no Ocidente ela está, nas palavras de Douglas Jacobsen, magra, mas viva. O processo de secularização, fruto das guerras religiosas entre cristãos e da oposição eclesiástica à revolução científica, combinado com o triunfo da cosmovisão humanista e iluminista, reduziu drasticamente a frequência e o compromisso cristão na Europa. O que tudo isso significa, reverendo Everson? Significa que houve uma guerra entre igrejas de maneira interna na nação. Isso foi misturado junto com a briga entre fé e ciência, e junto com isso houve um triunfo da cosmovisão e humanista e iluminista, onde o homem é o centro de tudo. Tudo isso acabou fazendo com que os cristãos na Europa fossem diminuindo. Apesar disso, meus irmãos, está tendo o que eles estão chamando de avivamento, por exemplo, ali em Paris, ali na França, né? Alguns questionam que tipo de avivamento é esse, mas muitos jovens estão se levantando para servir ao Senhor e pregar o Evangelho. Geralmente são pessoas de igrejas pentecostais ou de tradições carismáticas e até neopentecostais também. Muitos desses jovens também estão se rebelando contra um ceticismo, um ateísmo que veio dos pais, mas tudo isso precisa ser observado, né? E não dá para desacreditar que o Senhor está fazendo alguma coisa. Vou citar aqui mais um historiador, que é o Mark Noll, um historiador americano do cristianismo. Ele diz: no domingo passado, mais cristãos participaram do culto na China do que em toda a Europa. No domingo passado, mais anglicanos frequentaram igrejas no Quênia, na África do Sul e na Tanzânia, e em Uganda, aliás, do que os anglicanos na Grã-Bretanha e no Canadá juntos. É um pouco triste porque a gente vê o berço, por exemplo, da reforma sendo reduzido a um cristianismo quase que morto mesmo, né? A gente precisa orar a respeito disso também e entender que é um campo missionário, tá? Paradoxalmente, as maiores e mais vivas congregações em cidades como Londres, Paris e Amsterdã são hoje compostas majoritariamente por imigrantes africanos e caribenhos. É o sul impulsionando o norte. É essa palavra mesmo? Deixa eu ver se é essa palavra mesmo. Impulsionando? Missionando o norte, essa é a palavra. Os Estados Unidos constituem, por exemplo, uma anomalia no Ocidente, a maior vitalidade religiosa, porém marcados pelo que Martin Marty chamou de secularidade controlada. E a fé cristã é amplamente mantida, mas é domesticada pela cosmovisão humanista secular. Por isso você vê, por exemplo, tantos cantores que cantam músicas perversas que influenciam jovens, mas que dizem que são cristãos. Atores que têm uma vida promíscua, que também são ditos como cristãos. Eles têm essa dicotomia, né? Porque na história da nação o cristianismo é presente, mas há uma possibilidade de viver uma vida totalmente contrária ao evangelho nos dias de hoje. Então tem essa dicotomia aí. Conclusão. O que a Igreja Global nos ensina? Primeiro, ela nos ensina que o Evangelho não pertence ao Ocidente, ela é genuinamente universal e transcultural,
que a força missionária hoje está no sul global, ou seja, somos herdeiros e partícipes desse movimento, que contextualização fiel é necessária e inevitável, e o desafio é não escorregar para o sincretismo, ou seja, uma mistureba de religiões para poder se manter firme. Além disso, a gente conclui que a missão integral, que inclui evangelismo, justiça e presença, é a resposta bíblica aos desafios complexos do mundo. Aqui, deixa eu fazer um parênteses, tá? Essa frase, ela nem deveria estar aqui. Falta uma revisão da minha parte. Essa é uma crença de algumas pessoas a respeito disso, inclusive do autor do livro que nós estamos consultando. Mas isso não significa que a teologia da missão integral é a única resposta, ou que seja a resposta bíblica no seu senso mais estrito, tá? Essa é a opinião do autor do livro, tá bom? A igreja local tem responsabilidade global, orar, enviar e apoiar. Por que eu falo isso? Porque vocês vão ver que a gente vai falar na próxima aula a respeito também de missão integral um pouco, e realmente é muito importante que se compreenda as necessidades, isso faz parte da contextualização fiel do local, mas a Bíblia ela não nos aponta para uma inversão da ordem do serviço, da pregação do Evangelho, e não chama de resposta bíblica essa questão da justiça, porque ela também tem influência no sentido de justiça social mais voltado para a teologia da libertação do que para a teologia reformada. Então, deixo claro que essa frase aqui do final, ela não é a minha opinião, ela não é a opinião da Igreja Presbiteriana, das igrejas reformadas, tá? Quando nós falamos de missão integral, nós dizemos que o Senhor está alcançando o ser humano, entendendo que o ser humano é um todo, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se há a possibilidade de fazer o bem, que seja feito, mas isso não é o carro-chefe e não é o elemento fundamental para a pregação do evangelho e para a missiologia. Espero que tenha ficado claro. A igreja local, então, tem a responsabilidade de orar, enviar e apoiar. Finalizo com uma citação do Andrew Walls. O que acontece na África, na Ásia e América Latina determinará como será o cristianismo dos séculos 21 e 22. O que acontece na Europa e até na América do Norte importará cada vez menos. E o autor em questão é o Michael Gowen, que ele é incrível, mas nesse ponto eu vou discordar dele. Ok, encerramos essa aula. Logo em seguida vocês vão ter uma outra aula sobre os temas atuais da missão hoje. Deus abençoe vocês. Até mais.